pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Sara e no vídeo de hoje a gente vai aprender sobre Diego Velázquez. Mas antes de assistir esse vídeo, você já sabe, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. Seu nome completo era Diego Rodrigues de Silva Velázquez. Ele nasceu em Sevilha, na Espanha, em 1599. Sabe-se que seu pai era português e a sua mãe de origem espanhola. Também é contado que Velázquez, quando jovem, chegou a estudar latim e filosofia. Há relatos que ele teve experiência com as pequenas ciências. Apesar de ele não vir de uma família da corte, nem uma família muito prestigiosa ali na Espanha, ele teve acesso a essa cultura erudita da época e a pequena formação, que não era todos que tinham, né, com o período. A gente já falou isso em vários outros vídeos, que não é todas as pessoas, a gente pode pensar até o século XX, que tem aí acesso não só a aprender a ler e escrever, mas fazer contas, até as ciências mesmo. Era muito comum dos artistas não se apegarem somente à pintura, eles abrangiam outros campos de estudos. Eu acho que o maior exemplo desses é o Leonardo, que eu já falei no meu vídeo, vou deixar aqui para vocês, para quem quiser assistir. Velázquez frequentou o ateliê de Francisco Herrera, era um pintor espanhol de renome na época, mas ficou conhecido por uma personalidade extremamente difícil. Então, Velázquez passou pouco tempo com ele, e aí ele acabou ingressando no ateliê de Francisco Pacheco, seu mestre por longa data e futuramente se tornaria seu sogro. Para vocês se situarem no tempo, como a gente está falando da Espanha, e normalmente quando a gente fala de arte, a gente fala sempre da Itália, porque ela é o berço da arte aí, de certa forma. O momento que eu estou tratando de Velázquez na Espanha era o mesmo período em que Rubens estava perto de chegar na Itália, era o momento em que Caravaggio já estava assinando contratos importantes em Roma, era o momento que Bernini já tinha 6 meses de vida. Então a gente está falando ali do início do Barroco. Velázquez se casa então em 1618, ele tem uma vida comum, tem filhos e ele passa boa parte da sua vida na corte. O estilo inicial da pintura de Velázquez ficou sendo bodegones, que vai estar aparecendo para vocês uma foto, que é uma tela semelhante às naturezas mortas, mas que traziam pessoas, geralmente das camadas populares, em seus afazeres diários. Entre estes havia alguns dos quadros de caráter mitológico e de temas bíblicos, mesclados com cenas corriqueiras dos sevilhanos no século XVII. Em 1630, ele pinta sua obra totalmente barroca, que era a Virgem que coloca a casula em Santo Ildefonso, como vocês podem perceber. Porém, gente, quando ele fala assim que o pintor ele é barroco, ele é renascentista, a gente não pode pensar, principalmente no caso do Velázquez, que esse é o único estilo em que ele pinta, né? Eu entendo o que é a concepção de barroco e acho que esse artista só faz aquilo daquela forma. Isso é muito limitante para entender a arte de muitos artistas, inclusive do Velázquez, que não bebeu só do barroco, mas bebeu de outras formas, de outras manifestações artísticas. E a gente tem que compreender também que o barroco que eu estou falando não é o barroco italiano, o barroco florentino, é o barroco espanhol, né? O barroco dele, o barroco da Espanha é diferente. As manifestações artísticas no que diz respeito ao Renascimento, barroco e as demais, elas acontecem de formas diferentes, dependendo do seu lugar. Então, a forma que aconteceu o barroco em Roma, né, o barroco de Caravaggio foi uma grande inspiração para ele, era um barroco diferente do que ele fazia. Por quê? Porque os meios culturais, o local onde ele tem acesso, quem é a pessoa que financia a arte dele, que encomenda a arte dele, o ambiente em que ele está inserido é diferente. Então, aquilo que ele vai passar para a obra dele diz muito da sua ambientação cultural, dos artistas que ensinaram, né, os seus mestres, os outros artistas que ele teve contato, né? Então, a gente pode pensar que existia sim uma conexão entre eles entre ele e o barroco italiano, como eu vou falar aqui, os grandes artistas que ele se admirou, que ele teve contato, mas era um outro tipo de barroco. Em 1623, então, ele muda para Madrid e lá ele começa a ter os primeiros contatos iniciais com a arte italiana, né? A gente pode pensar nos museus que ele estava frequentando,
também nas cópias de arte que estavam chegando ali da Itália. Ele teve acesso a cópias de pinturas do Caravaggio. Posteriormente, ele vai ver essas versões originais, mas até então, ele estava vendo essa quantidade de pintura, esses novos mestres, essas novas técnicas, e que ele foi muito interessante para a sua formação, como a gente vai ver. Velázquez, então, passa por um concurso de pintores para poder ver quem que ia trabalhar para o grande Filipe IV, né, o rei da Espanha. E aí, com a ajuda do Conde de Oliveira, ele acaba se tornando o pintor oficial da corte do Filipe IV e ficando aí, permanecendo ao lado dele até o final da sua vida. Então, como eu disse, ele começa a trabalhar para o rei Felipe e um dos primeiros resultados da nova função foi o quadro Filipe IV de Armadura, que vocês estão percebendo aí, uma pintura repleta de sinais marcantes. Ela nos leva a diagnosticar uma evolução na arte de Velázquez. Esse retrato, de fato, aí é um quadro no estilo mais italiano, ou melhor, é uma obra profundamente neo-veneziana e também uma tela completamente barroca, como eu disse. Não é só entender que é o barroco e achar que não existe nenhuma outra forma, nenhum outro traço de estilo naquela pintura. A gente tem que reconhecer os estilos da qual ele se espelhou. Ele fez um encontro duplo e fascinante nessa obra, segundo alguns autores. Velázquez conheceu por meio de vários exemplos, para poder pintar essa pintura, os retratos de Tiziano. Então, Tiziano foi um pintor que ele se espelhou bastante e o admirou. Em uma espécie de renascimento artístico, nos parece que Velázquez encontrou uma capacidade tizianesca, né, como eu disse, de Tiziano, e se conciliar em um retrato a extrema sensualidade dos valores visíveis e uma rudeza introspectiva, que nos mostra muito e talvez até uma crueldade. As pessoas costumavam falar que ele era cruel com seus retratos porque ele não os maquiava, não diminuía narizes, não melhorava a aparência. Se a pessoa era, entre aspas, feia, tinha uma aparência esquisita, ele pintava exatamente como a pessoa era. E isso dele pintar da forma como a pessoa era, trazia uma mistura em que resultava que o corpo e a alma dos modelos acabavam sempre pregados na tela, em carne e osso. E é impossível dizer se Velázquez sozinho teria capacidade de compreender Tiziano tão profundamente. Então é por isso que alguns autores especulam que a ajuda de Rubens, em 1628, que estava vivendo em Madrid, foi um grande artista que o influenciou para ele compreender as obras de Tiziano. Inclusive, foi o próprio Rubens que influenciou aí Velázquez a ir para Roma, a estudar os grandes mestres italianos. E ele abriu os olhos de Velázquez para poder estar se atualizando dos ensinamentos, não só de Tiziano, mas da escola veneziana em si. Como nos demonstra as antigas biografias de Velázquez, ele foi o único pintor espanhol a quem Rubens deu atenção, sendo inclusive convidado aí para poder conhecer as obras do seu ateliê. Velázquez também, por causa dessa conexão forte que eu falei com Rubens, ele acabou sendo comparado com Rubens no sentido do colorismo que ele trazia para suas obras. No entanto, seus tons eram diferentes de Rubens. Velázquez ele prefere mais os matizes terrosos, castanhos. Ele se apropriou de cores e temas. No entanto, ele manteve o seu estilo próprio, né? Se influenciou com outros artistas, absorveu aí um pouquinho de cada um e criou seu estilo. Tanto que é por isso que hoje os críticos dizem que o barroco não é o suficiente para definir o que Velázquez é. Um outro grande artista que influenciou fortemente Velázquez é o Caravaggio. Ele tinha aquele estilo de tenebrismo que eu já expliquei no meu vídeo, que eu vou deixar aqui para vocês, que é aquela questão da luz e da sombra. Você usa ela para poder realçar os corpos. Então, no início da sua carreira, principalmente, ele aprofunda bastante no tenebrismo e quando ele vai para Roma, finalmente, ele acaba conhecendo muitas obras e voltando a utilizar esse tenebrismo. Porém, como eu vou falar com vocês mais sobre isso, ele era, particularmente, ficou conhecido como um retratista. Então, às vezes, por ser um retrato uma coisa muito específica, muito delicada, muito política, dependendo, não dava para o artista usar, às vezes, aquilo que ele realmente queria. Então, às vezes, não ficava muito bacana você pintar, por exemplo, um retrato do Filipe, o rei, caçando, em que só aparece alguns músculos, o fundo escuro. Entende? Tinha uma certa imagem política, o que ele deveria realmente passar. É muito diferente você ser um pintor de ateliê, que atende a várias demandas, principalmente demandas da igreja, e você ser um artista da corte, né? Você não só trabalha para o rei, você vive ali aquela vida de corte. Você vive rodeado de etiqueta, de regras, de dogmas. A sua vida
pessoal, ela não é diferente da sua vida, a questão do seu trabalho, a sua vida privada está totalmente ligada à sua vida profissional. Então, era extensos protocolos de etiqueta na vida dele, e isso até, de certa forma, causou aí uma certa estagnação na pintura dele. Alguns críticos denotam isso, porque ele ficou a vida dele praticamente inteira, né, preso a pintar retratos do rei, retratos das filhas do rei, da sua esposa. Tá, mas por que tantos retratos? Por várias questões. No caso da filha do próprio Felipe IV, é porque ela tinha o quê? Seu casamento arranjado desde a infância. Então, frequentemente, ela tinha que mandar retrato para o seu pretendente. Quando a pessoa, às vezes, não tinha um pretendente, ela fazia várias pinturas e mandava para vários príncipes para ver qual que atraía mais, qual que dava mais certo. No caso do rei, ele tinha que espalhar a pintura dele pelos edifícios públicos, às vezes até para admiradores, né? Onde tivesse algum local oficial que representasse seu poder, era bom ter ali uma imagem do rei, para mostrar a sua soberania, a sua potência, aquela imagem. Porque o rei, ele é uma espécie quase de representante de Deus na Terra. Só não é acima do Papa, mas apesar que alguns tentaram ser, mas ele é a pessoa ali que foi escolhida por Deus. Então, ele tem uma imagem correta a se passar. E cabe ao artista entender de que forma é essa imagem, até porque, dependendo da forma que você retratar o rei, você pode ir perder até a sua cabeça, né, gente? Então, Velázquez, incentivado por Rubens, em 1630 vai para Roma, mas antes de ir, ele passa por Gênova, passa por Veneza, ele faz aí uma espécie de tour e finalmente chega em Roma, fica lá um curto período do tempo, até porque a vida dele era comprometida com o rei. Então, para ele sair, ele tinha que pedir uma carta de autorização. Para ele realizar trabalhos para pessoas de fora, ele tinha que pedir uma autorização prévia. Infelizmente, a gente não tem uma documentação, relatos de como que foi esse período, essa estadia de Velázquez em Roma. A gente sabe que nesse período ele pintou algumas temáticas sacras e alguns temas mitológicos. Poucas foram as vezes em que ele conseguiu fugir dessa coisa de pintor retratista e retratar outras temáticas. Eu vou mostrar algumas outras pinturas e vocês vão ver. Eu selecionei algumas, mas se vocês forem pesquisar Velázquez, vai ser sempre pinturas de retratos. Em 1631, ele já era considerado um pintor formado, né? Ele já tinha passado aquela estadia em Roma, já tinha passado pelos ateliês, já tinha visitado os grandes mestres, e ele volta então para a corte de Filipe e fica aí mais 20 anos trabalhando ao lado dele. Ele se torna então, como eu disse, um pintor de retratos, só que esses retratos eles eram divididos em grupos. Provavelmente essa divisão foi feita por nós, estudiosos, pesquisadores, posterior, para eu poder compreender aí as suas formas de pintar. O primeiro grupo eram os retratos oficiais dos membros das famílias reais. Esses retratos oficiais, como eu disse, normalmente era para mandar para algum pretendente, era para expor em locais públicos, as prefeituras da época, para pôr nos salões oficiais de reunião do rei. A segunda eram os retratos privados. Então, por exemplo, o rei Filipe caçando, o rei Filipe ali, num momento mais íntimo da vida dele. Normalmente essas pinturas eram colocadas no seu quarto, nos seus aposentos privados. A terceira eram os retratos de anões e bobos da corte. Os anões, muitas pinturas de Velázquez vocês vão ver anões, porque eram comum as pessoas, principalmente as pessoas da corte, tinham mais condições de ter essas pessoas como uma espécie de entretenimento. Eles eram totalmente objetificados. Vocês podem pensar aí numa relação de escravo e senhor. E eles eram usados de todas as formas que vocês podem pensar e sempre no sentido também, né, no estilo de divertir mesmo, principalmente se a pessoa tivesse um atraso mental. Então ela era considerada uma espécie de bobo, muitas vezes, principalmente os anões, não eram considerados nem humanos. Então eles eram levados, porque muitas vezes as famílias abandonavam, né, eles eram levados para a corte para entreter ali os senhores. E o Velázquez, ele pintava tudo que o rei pedia, cervos, os seus anões, bobos da corte, os seus cachorros. E, por último, os retratos ideais. Em 1649, ele retorna à Itália novamente. Dessa vez, não é só apenas um simples pintor. Ele chega agora como uma espécie de enviado do rei. Ele compra cerca de 500 caixas com obras de arte lá dos grandes mestres para poder levar para a Espanha, né, para aumentar o prestígio do rei para si mesmo, para ele poder estar estudando. E é interessante a gente pensar
que nesse momento ele já era considerado uma espécie de diplomata do rei. Ele passa tanto tempo com o rei que ele começa a atingir outras funções que além da função de artista. A gente tem que olhar para além dos rótulos. Ele foi um diplomata, foi uma espécie de cortesão, né? Alguém que intertia aí o rei quando solicitado. Sendo assim, a profundidade da sua obra, suas ações, obras e concepções podem ser visualizadas dentro dessa conjuntura sócio-histórica, religiosa e política da sociedade de corte espanhola, na qual ele estava inserido. E só para finalizar, gente, eu queria dizer que acreditar na ideia de que a arte de Velázquez teria servido somente como um aparelho ideológico de Estado, é uma ideia totalmente anacrônica. Assim como pensar que a arte barroca só serviu como instrumento da Contra-Reforma. Não é isso. O artista ele não está à mercê dos seus mecenas ou dos reis, como é o caso de Velázquez. Ele tem aí a sua individualidade. Eu acho que o maior exemplo disso é o retrato As Meninas, né? Em que a gente se concorda em boa parte da crítica que não foi uma pintura encomendada, e ela foi uma pintura de mais de 3 metros, sendo considerada por muito tempo uma das maiores do mundo. Não sei se hoje ela ainda é a maior do mundo, mas ele mesmo se retratou na pintura, ele fez de uma forma diferente, não era uma pintura habitual para um retratista, não era algo que a gente olha e pensa, nossa, foi o rei que encomendou isso. Então, é nesses pequenos detalhes que a gente vê a individualidade do artista, a gente vê o que ele quer passar, e pensar que um artista é simplesmente alguém que segue ordens, uma espécie de máquina, né? Que só faz o que o rei Felipe queria, que ele não tinha ali as suas próprias ideologias, o seu próprio estilo, além de aquelas regras da qual ele era submetido por ser um retratista do rei, da corte, né? As regras da corte. E a questão por ele ser do barroco, ele sempre está preso dentro dessa caixinha do barroco, ele não pode ser outra coisa. Então, se você tem essa concepção do Velázquez, acredito de vários outros artistas também, mas especificamente dele, você não vai conseguir compreender os outros estilos, as suas outras técnicas, até as suas temáticas. Como eu mostrei no início da carreira dele, ele pintava de uma forma, depois ele foi pintando de outra. Tanto que, como vocês podem ter visto a foto de capa aqui, é um nu, né? Como que a gente pode pensar que um pintor de corte ia produzir um nu, uma Vênus? Isso era quase impensável, tanto que foi se não me engano, a primeira da história da Espanha, e depois a gente só vai ter outro nu com Goya. Os nus era extremamente difícil de serem feitos, porque a chance de você ter a sua obra censurada, de você ser preso, nesse momento que a gente está falando de Velázquez, a Inquisição estava muito forte na Espanha, e foi forte até o período de Goya, né? Que a gente vai ter um vídeo sobre o Goya aqui. Então o artista ele não está preso ao seu tempo, ao seu círculo social em que ele vive, de uma forma em que ele não consiga romper com determinadas regras. Até porque se o artista não rompesse com determinadas regras, estilos, concepções, a gente nunca teria outros estilos, a gente sempre ia ter o mesmo estilo de arte, concorda? A gente sempre ia ser renascentista, sempre ia ser barroco, por quê? Porque nunca muda. Ninguém rompe um outro estilo e cria outro estilo diferente. Ele morre então em 1660, ficando conhecido ainda em vida por ser um grande pintor, como eu disse, e posteriormente foi praticamente endeusado pelos impressionistas, como Renoir, Manet, e o próprio Manet chegou a escrever sobre ele uma carta a um amigo, se referindo a Velázquez como pintor dos pintores, e o chamou seus quadros de extraordinários e esplêndidos. O próprio Delacroix foi uma pessoa que falou do Velázquez. Eu vou ler uma citação para vocês, que diz assim: Vi Velázquez, isso era o que eu estava procurando havia tantos anos, uma mistura densa e, ao mesmo tempo, rica em nuances. Em uma outra carta, Monet diz o seguinte: Como lamento que você não esteja aqui, que alegria sentiria ao ver Velázquez, só ele vale a viagem. Os pintores de todas as outras escolas que estão ao seu redor no Museu de Madrid, em comparação a ele, parecem iguais. E se você quer conhecer um Velázquez, você não precisa ir para a Espanha. A gente tem um quadro dele aqui no Museu do MASP. Esse quadro que está aparecendo para vocês é do Conde Duque de Olivares.
Todas as referências que eu usei eu deixei aqui. A que mais me ajudou, principalmente a entender esse contexto histórico da Espanha no período de Velázquez, foi uma tese de mestrado que eu deixei aqui, o nome é bem grandinho, só vocês procurarem aqui na descrição. Eu usei um desses livros aqui, da Abril Coleções, o livro de Velázquez. Eu tô pensando em fazer um vídeo analisando essa pintura aqui, o que vocês acham? Eu acho que tem tantas bibliografias sobre ela que dá para fazer um vídeo inteiro só sobre, por várias questões simbólicas, questões históricas, até o próprio Foucault chegou a escrever sobre ela, então dá para fazer um vídeo bem legal se vocês quiserem. Então é isso, pessoal. Deixem nos comentários todas as sugestões que vocês querem, outros artistas, pinturas que vocês querem que eu analise aqui, para eu saber que tipo de conteúdo vocês querem, ok? Deixa um like se você realmente gostou desse vídeo. Se você não gostou, deixa o like positivo assim mesmo. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber a notificação, porque às vezes eu posto vídeo, se você não tiver com esse sininho ativado, pode ser que 3, 4 dias depois, né, por causa da demanda de muitos vídeos que tem aqui no YouTube. Então é bom que você ative o sininho para você não perder nada, ok? Beijo e até a próxima!